Graças e paz, queridos irmãos, louvamos a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos reunidos, de estarmos em sintonia, de estarmos juntos para mais um momento de reflexão na Palavra de Deus. Eu gostaria de estar orando, pedindo ao Senhor que possa abençoar esse tempo, esse período que nós estivermos juntos, clamando ao Senhor para que a graça dEle venha a ser manifesta em nossas vidas e que através da proclamação da Palavra de Deus, a intenção que há no coração do Senhor venha a ser plenamente realizada, porque esta palavra, ela não volta vazia. Vamos orar? Poderoso Deus, te louvamos, te agradecemos, Senhor, por esse domingo, por esse tempo que o Senhor nos concede e pedimos, Pai, fale aos nossos corações, edifica, Senhor, a tua igreja e todos aqueles que estão ao alcance dessa transmissão. Que a tua direção, que a tua paz, que excede todo entendimento, possa nessa hora estar repousando em cada coração, em cada lar, em cada vida, no nome de Jesus. Dá-nos da tua paz, dá-nos da tua bênção, dá-nos da tua instrução e da tua direção. Clamamos agradecidos, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 9. Nós estaremos lendo o versículo 23 até o versículo 25. Evangelho de Mateus, primeiro evangelho do Novo Testamento. Você vá até o capítulo de número 9. Chegando ao capítulo 9, estaremos lendo o versículo de número 23, 24 e 25. Acompanhe comigo na sua Bíblia e juntamente com sua família. Versículo 23 do capítulo 9 de Mateus. Quando Jesus chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas fúnebres e a multidão em alvoroço, ordenou: retirai-vos daqui, essa menina não está morta, mas adormecida. E todos zombavam dele. Versículo 25. Assim que a multidão foi retirada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Glórias a Deus por sua palavra. Amados, é certo que nós vivemos dias difíceis. Vivemos dias de preocupação, dias para muitos de ansiedade, de medo, dias de pavor para outros. Porém, algo que me chama a atenção é o problema dessa família. Aliás, o texto que lemos fala não somente de um problema, mas é um grande problema. Talvez aquilo que é a preocupação de todos na perda de um ente querido. Nós não temos como mensurar, medir o grau de intensidade de um sofrimento, mas a perda de alguém que é próximo a nós, em especial, é algo que nos bastante. Quem já passou por esse momento sabe exatamente aquilo que eu estou falando. E este homem
chamado Jairo. Veio esse problema, esse grande problema, e acabou que tirou a sua paz, a sua preocupação, não deixava ele descansar, não deixava ele tranquilo, porque havia um problema dentro de casa. Algo estava afetando toda a família, trazendo dor, trazendo lágrimas, trazendo preocupações. E isso com certeza mexe com a estrutura de qualquer um, mexe com o emocional de cada um de nós. Nós nos sentimos como se algo estivesse faltando. Por isso nós estamos diante de Deus, porque sabemos que nele há o refrigério, no Senhor há o bálsamo, no Senhor há a instrução, no Senhor há o consolo para todos nós. Porém, eu gostaria de refletir sobre a atitude deste homem. Uma atitude que serve para qualquer um de nós. Porque ele acreditou quando ninguém mais acreditava no romper e no milagre do Senhor. Este homem foi o único que confiou de que algo pudesse acontecer na sua vida e na sua família. Esse homem teve fé de que Jesus poderia realizar o milagre. Aliás, nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Porque é necessário que aqueles que se aproximam dele creiam que ele existe, que ele é capaz de mover, que ele é capaz de nos conceder aquilo que temos clamado diante da sua presença. A fé é a certeza das coisas que nós não estamos vendo, nós não estamos enxergando, mas sabemos e confiamos que Deus é capaz de mover sobre nossas vidas. Ainda que esta fé seja do tamanho de um grão de mostarda, o Senhor, enxergando esta fé pequena em nós, é capaz de, a partir desta fé, desta confiança, mover de forma gloriosa em nós e através de nós. Por isso não existe a possibilidade de nos aproximarmos de Deus, de recebermos de Deus, sem exercitarmos a nossa fé e o Senhor enxergar a fé em nosso coração. O próprio Senhor nos Evangelhos, que relata a sua vida, obra, morte e ressurreição, por várias vezes ele vai afirmar para as pessoas que o procuraram com fé e que receberam o milagre, de que aquela intervenção sobrenatural, de que aquele milagre foi devido à fé daquele que se aproximou diante do Senhor. Você conhece o cego de Jericó? Após receber a sua cura, o Senhor disse a ele: olha, foi a tua fé que te salvou. Aquela mulher padecendo por 12 anos com um fluxo de sangue, após ir ao encontro do Mestre e receber o milagre, Jesus testemunha ao seu coração: olha, foi a tua fé quem te curou. O que dizer do centurião romano? O próprio Senhor vai dar testemunho desse homem, dizendo: olha, nem mesmo em Israel eu achei uma fé como a deste homem. Como também, queridos, o oposto também é uma verdade. Houve lugares que o Senhor ele não realizou milagres, curas, intervenções, pela falta de fé daqueles que estavam próximos a eles. Pessoas que deixaram de receber aquilo que estavam esperando,
Mas o Senhor não conseguiu constatar, ainda que a fé fosse pequena, do tamanho de um grão de mostarda. A Bíblia diz que aquele que tem fé, aquele que confia, aquele que crê, o Senhor virá salvar a nossa casa e a nossa família. É o Senhor quem diz. Não é o apóstolo Paulo, não é o apóstolo Pedro, não é João ou qualquer um dos homens de Deus. É o próprio Senhor de nossas vidas, o Senhor de toda a glória, que afirma que aqueles que se aproximam dele, é necessário que acreditem que ele pode mover sobre nossas vidas. E é isso que o Senhor tem procurado nesses dias. Um ambiente de fé, onde todos que estão reunidos no seu nome, estão crendo na sua intervenção. Um ambiente onde os milagres jorram do trono da graça de Deus. Não apenas um ajuntamento de pessoas. Não apenas palavras soltas ao ar. Porém, amados, todos nós, quando nos achegamos diante do Senhor, devemos crer, nos lançar diante dele, na certeza de que, independente daquilo que estamos clamando, esperando, se é pequeno para alguns, se é de forma grande para outros, o Senhor é capaz de mover sobre nossas vidas. O versículo vai nos dizer que Jesus ele estava realizando milagres, proclamando o reino, anunciando o ano aceitável do Senhor, libertando os cativos, curando os enfermos. E de repente, enquanto o Senhor estava falando, instruindo, ministrando sobre o povo, chega o dirigente da sinagoga, um homem respeitado na sociedade em Israel, um homem que tinha um status, um homem que tinha uma posição. Certamente ele era o referencial para tantas outras famílias. Ele era o exemplo para tantas pessoas, porque ele ensinava, ele instruía, ele falava sobre Deus, ele ensinava os mandamentos do Senhor. Porém, havia um problema dentro da casa deste homem. As regras de etiqueta, queridos, elas afirmam que enquanto alguém está falando, nós devemos esperar a nossa vez de falar, a nossa vez de nos posicionar. Porém, o versículo de número 18, acompanhe, vai dizer que o dirigente da sinagoga interrompe Jesus daquilo que ele estava falando, instruindo. Ele se aproxima do Senhor, ele se ajoelha, ele se prostra diante de Deus. E ele roga ao Senhor por sua filha, dizendo: olha, minha filha, ela acaba de morrer. Mas vem, eu convido o Senhor para vir à minha casa e apenas colocar as suas mãos sobre ela, e eu sei que ela viverá. Olha, amados, o que a palavra nos afirma: havia uma necessidade neste homem. Havia um problema dentro da família deste homem. Havia um temor, havia uma preocupação. E de uma hora para outra ele interrompe Jesus naquilo que ele estava instruindo e ministrando. Um homem cheio de fé, um homem cheio de confiança e de ousadia, ele se aproxima diante de Deus. Ele se quebranta diante do Senhor. Quem sabe poucas pessoas estavam sabendo a realidade de vida daquele homem, uma filha morta dentro de casa. Quem sabe poucas pessoas poderiam ajudá-lo, consolá-lo. Mas só este homem sabia exatamente a dor que estava sentindo e a necessidade que estava padecendo a sua alma
e o milagre que ele tanto aguardava no Senhor. Queridos, eu estou falando contigo nessa hora. Talvez somente você sabe exatamente a dor que você está sentindo. As pessoas próximas, os amigos, eles podem ter uma noção do que você está vivendo. Mas somente você sabe aquilo que você está vivendo e atravessando. Por isso, este homem vai nos dar uma lição. Se você tem vivido esses dias, se você está com uma dor, se você está com um problema que aos seus olhos é algo imensurável, a palavra de Deus te diz nessa hora: aproxime-se do Senhor, chegue-se a Deus, se prostre diante dEle, vá até a presença dEle, mostre a sua fé e espere para contemplar aquilo que o Senhor vai mover na sua vida. O versículo 21, depois que aquele homem convida Jesus para a sua casa, vai afirmar de que quando ele chega na casa deste homem, que foi buscar ajuda, que foi pedir socorro, lá estava uma cena montada. A palavra nos ensina que haviam flautistas fúnebres, ou tocadores de flauta, dependendo da versão. Flautistas fúnebres ou tocadores de flauta eram pessoas que eram contratadas para chorar, para lamentar em ocasiões como essas. Então percebam, Jesus é convidado para agir mediante a fé de alguém. Quando o Senhor chega na casa, havia um ambiente decretado de derrota. Havia um ambiente de fracasso. Havia uma música, uma melodia que estava enchendo toda a casa de incredulidade. As pessoas que ali estavam entregaram os pontos, desistiram. Isso, queridos, nos mostra que hoje as pessoas, quando não estão enxergando o milagre, quando não estão vendo a providência de Deus, sabe o que está acontecendo? A sua boca está cheia de melodias de derrotas, de canções de fracasso. A Bíblia afirma que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Há pessoas que estão cheias de pessimismo, cheias de incredulidade, cheias de fracasso, cheias de derrota, e acabam entoando essas palavras, externando essas palavras, vivem lamentando pelos cantos, vivem murmurando, vivem questionando a Deus, dizendo que Deus se esqueceu, dizendo que o Senhor não vai mover. Mas a Bíblia nos ensina, queridos, é que nesse tempo de crise, nesse tempo de adversidade, nesse tempo de dor, de sofrimento, nós devemos nos alimentar de Deus, da palavra de Deus, em oração, utilizando as armas espirituais que o Senhor nos concede. E à medida em que somos cheios do Senhor, nós vamos começar a externar isso, nós vamos começar a cantar as canções que alegram o coração de Deus, nós vamos externar a canção de vitória, nós vamos profetizar em meio a circunstâncias difíceis. Então, meu amado, enquanto você está vivendo esses dias, comece para alguns a falar, a entoar as canções de vitória, dizendo que Deus vai mover, dizendo que o Senhor vai entrar com a providência, ainda que as circunstâncias na sua vida venham dizer exatamente ao contrário.
A partir do momento em que você começar a cantar o hino da vitória, em que você começar a profetizar, em que você começar a entoar ao Senhor, essa adversidade vai cair por terra. Sabe por quê? Porque você já chamou o Senhor para fazer parte da sua vida. Você já chamou o Senhor para entrar na sua casa e reinar na sua casa em nome de Jesus. Porém, algo me chama a atenção nesse texto. Quem autorizou essas pessoas a estarem dentro daquela casa, da casa de Jairo? Quem deu ordem? Quem deu permissão? Quem abriu as portas para que esses murmuradores, os incrédulos, aqueles que não acreditam na providência, pudessem entrar dentro daquela casa? O responsável não estava lá. O responsável foi buscar ajuda. Queridos, a Bíblia diz que esse homem, ele se aproxima, ele se ajoelha, ele se prostra, ele roga ao Senhor pelo milagre. Como que alguém que vai buscar ajuda, que vai até o encontro do Senhor com fé, pedindo ao Senhor que pudesse impor as suas mãos sobre a sua filha, como alguém cheio de fé permite que a incredulidade entre na sua casa? Não dá para entender isso, amados. Alguém que chama a atenção de Jesus, alguém que chama Jesus para poder fazer parte da casa e da história, ainda permite que um ambiente de derrota, uma melodia de derrota, possa encher a sua casa. Sabe o que eu aprendo? É que justamente nessa hora em que nós estamos ausentes, este ambiente de fracasso, de incredulidade, de derrota, está entrando em nossas casas e nos fazendo acreditar de que o Senhor não vai mover, nos levando a entender de que o milagre não vai acontecer em nossas vidas, que a nossa família não tem jeito. Percebam, queridos, que foi durante a ausência de Jairo que a incredulidade entrou na casa. Você consegue perceber isso? É na sua ausência, é na sua omissão, é na sua negligência que o ambiente de fracasso ele manifesta. É quando nós estamos ausentes de nossa posição em Cristo. É que os flautistas fúnebres, que os tocadores de flauta, que aqueles que têm melodias de fracasso e de derrota estão entrando dentro de nossas casas. Mas à medida em que chamamos Jesus para fazer parte da nossa vida, à medida em que chamamos o Senhor para poder entrar em nossa casa, a providência dele virá sobre nossas vidas. Fale ao Senhor: vem, Senhor, na minha casa. Reina, Deus, na minha casa. E sabe o que acontece? Versículo 24. Depois que Jesus foi convidado e que deram a ele a autoridade para poder agir dentro daquela casa, o versículo 24 vai dizer, ele dá uma ordem a todos aqueles que estavam incrédulos dentro daquela casa: retirai-vos daqui, essa menina não está morta, mas apenas dorme. E todos começaram a zombar de Jesus. Olha o que um ambiente de fracasso produz nas pessoas. Olha o que a melodia de derrota ela produz no coração das pessoas. Não havia ninguém que pudesse crer no milagre. Ninguém acreditava mais na intervenção do Senhor. Agora Jesus, recebendo a liberdade para poder vir e reinar naquela casa, ele dá uma palavra de autoridade. Porém as pessoas ali
não estavam mais acreditando, porque eram murmuradores, porque eram incrédulos, porque estavam cantando as canções de derrotas. Murmuradores nunca receberão a providência de Deus. O Senhor não vai agir aonde existe uma atmosfera de incredulidade. O Senhor não vai mover enquanto as nossas canções forem canções de derrota e de incredulidade. Por isso, se você chamou Jesus para dentro da sua casa, permita que Ele faça o que Ele precisa fazer. Não é o que nós esperamos, não é o que você espera, mas permita que o Senhor venha fazer da forma dEle, da vontade dEle e do querer dEle sobre a sua vida. Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. Se alguém abrir, eu vou entrar e eu vou reinar, eu vou fazer as maravilhas, eu vou colocar em ordem a casa. Permita ao Senhor, queridos. Muitas das vezes nós apenas convidamos ao Senhor para vir à nossa casa, para fazer parte da nossa história. Mas nós não damos a Ele autonomia para poder fazer. Nós não damos a Ele permissão para que o Senhor faça da maneira dEle sobre nós. E percebam o que diz o texto, no versículo 25. Assim que a multidão foi retirada, Jesus agiu e realizou o milagre. Tomou a menina pelas mãos e ela se levantou. Percebam, o milagre só acontece quando a multidão incrédula ela é retirada do ambiente. E percebam que era uma multidão. Um foi contaminando o outro sobre a incredulidade. Um foi influenciando o outro sobre a falta de fé e de confiança naquilo que Deus poderia fazer. Só ficaram na casa Jesus, o pai da menina, a mãe da menina, Pedro, Tiago e João. 6 pessoas que estavam acreditando na intervenção de Deus. 6 pessoas que estavam concordando de que algo iria acontecer dentro daquela casa. Sabe o que nós podemos aprender com essa lição? Aproxime-se de pessoas que creem também no impossível. Ande com eles, converse com eles, viva com eles. Estes vão contemplar a glória de Deus. E uma outra verdade: mande embora de dentro da sua casa pessoas que não acreditam, aqueles que frequentam o seu lar, mas que não estão na mesma disposição de fé do que você, não estão acreditando como você. Permita, meu amado, que o Senhor faça da maneira dele. Mande embora os murmuradores, mande embora os incrédulos, mande embora os flautistas fúnebres, mande embora os cantadores, aqueles que proclamam a derrota. Aproxime-se do Senhor e se prostre diante dele e clame. E convide para que o Senhor venha reinar na sua casa, na sua vida e na sua família. Deixe as melodias de fracasso de lado e comece a entoar louvores que engrandeçam, que possam realmente
contemplar as maravilhas de Deus, engrandecê-lo, a sua majestade santa. Comece a envolver toda a sua casa com essas canções de providência, essas canções de milagre. Profetize sobre o vale de ossos secos, assim como Ezequiel nos ensina, diante de um problema, de uma enfermidade, diante do caos, Ezequiel profetizou como lhe fora ordenado. Então profetizei como me fora ordenado, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E quando acontece, queridos, quando nós começamos a profetizar e a proclamar o agir de Deus, nós vamos ver as coisas acontecerem diante do Senhor. Profetize, diga ao Senhor: meu filho será restaurado, meu esposo será liberto, a minha casa estará em ordem para a glória de Deus, a minha família estará aos pés do Senhor. Convide a Jesus. E não somente isso, mas permita que Ele faça da forma que Ele quer fazer. Há uma canção que diz que a sua hora ela é perfeita, a sua maneira ela é a mais linda, mas permita que o Senhor venha agir como Ele quer agir na sua vida. Não somente convide, mas dê liberdade para que o Senhor possa fazer. Deixa Ele agir do jeito dele, deixa Ele fazer da maneira dele. Apenas mude a melodia que está nos seus lábios. Apenas comece a entoar louvores e a reconhecer, como nós já aprendemos no início dessa ministração, de que a fé é a certeza das coisas que nós não estamos vendo, mas nós estamos esperando diante de Deus. Você não está vendo, você não está contemplando, apenas entregue ao Senhor. Permita que Ele mande embora aqueles que estão entoando canções de derrotas. Permita que Ele expulse dentro da sua casa aqueles que estão contaminando o ambiente, para que Ele não possa agir. Lembre-se de que o Senhor só agiu na casa de Jairo, quando a multidão incrédula saiu de dentro daquele lar. Ainda que seja uma multidão, não eram 2, 3 pessoas, amados. Era uma multidão dentro daquela casa que já não acreditava mais no agir de Deus. Permita que o Senhor governe, haja e ministre sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu gostaria de estar orando nessa hora. Junte aí a sua família. Junte aí aqueles que estão com você no seu ambiente, na sua casa. Nós vamos orar e pedir para que o Senhor faça da maneira dele. Se você já chamou o Senhor para a sua casa, agora você vai dizer: Senhor, eu não quero que faça da minha maneira, da minha forma, do meu jeito. Eu dou a plena liberdade para que o Senhor venha agir conforme o Senhor quer agir na minha vida. Ou quem sabe você, que está nos acompanhando, ainda não convidou Jesus para reinar na sua casa. Saiba que a partir do momento em que você convidá-lo e permitir que ele venha agir da forma dele, você vai ver o milagre acontecendo. Jairo viu o milagre acontecendo. A filha que estava morta agora foi restaurada. Ela se levantou do seu leito de morte. E algo interessante: a multidão incrédula foi retirada e eles não viram a menina ressuscitar. A multidão que vai sair da sua vida, que não está acrescentando nada, eles não vão ver o agir de Deus. Somente você e aqueles que estão entoando as canções de providência, as canções de vitória da parte de Deus,
é que vão ser os espectadores do milagre, aqueles que vão contemplar o agir do Senhor. Eles estavam para o lado de fora, e somente quem está dentro é que vai contemplar, é que vai ver o milagre de Deus. Somente Jesus, o pai e a mãe da menina, Pedro, Tiago e João, é que viram o milagre acontecer somente quando a multidão foi embora. Junte aí quem está com você, nós vamos orar. Se você não chamou o Senhor para fazer parte da sua história, o chame agora. Entregue a sua vida a Ele. Se você já chamou o Senhor para fazer parte, mas não estava permitindo que Ele pudesse agir da forma dele, da maneira dele, você vai clamar ao Senhor. Você vai fazer como Jairo, você vai se aproximar dele, você vai se prostrar diante dele e você vai clamar para que a intervenção dele aconteça aí da forma dele sobre a sua vida. Vamos orar. Deus poderoso, no nome de Jesus, eu quero, Senhor, apresentar a todos aqueles que estão acompanhando, meu Deus, que estão sendo ministrados, que foram ministrados pela Tua Palavra. Alcance nessa hora, Senhor. Desde aqueles, Senhor, que ainda não convidou o Senhor, que ainda não conhece o poder do Senhor, venha reinar nessa vida, Senhor. Venha fazer parte dessa história. Venha ensiná-lo, Senhor. Pai, Ele está entregando a sua vida a Ti nesse momento. Pai, é quem sabe, meu irmão, nessa hora, ele já convidou o Senhor. Ele já teve uma história com o Senhor. Mas em determinado momento, Senhor, na sua ausência, na sua omissão, os tocadores de flauta, aqueles que entoavam canções de derrota, entraram e contaminaram o ambiente. Em nome de Jesus, Senhor, exerça a Tua autoridade e mande embora, Senhor, nessa hora, tudo aquilo que não provém do Senhor, todo espírito contrário, tudo aquilo que está militando contra dentro dessa casa, em nome de Jesus, batam em retirada, para que venha a ser cheio da glória do Senhor toda esta casa. Encha, Senhor, toda a casa, assim como o Senhor fazia no Antigo Testamento, quando clamavam ao Senhor e a glória do Senhor enchia o ambiente. Meu Deus, encha essa casa com a Tua providência, para que eles possam contemplar o Teu milagre diante da Tua poderosa presença. Pai, eu entrego em Tuas mãos, na certeza de que o Senhor está agindo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fique com essa palavra diante de Deus e que o Senhor venha fortalecer o seu coração, que o Senhor venha fortalecer a sua vida. Mude a sua canção, mude a sua estação de rádio. Não permita que a incredulidade invada a sua casa, que a falta de fé invada a sua casa, mas encha a sua casa da providência, do milagre, da intervenção, de cura, de vitória, de fé diante do Senhor. E eu tenho a certeza de que o Senhor vai fazer aquilo que é a vontade dEle na sua vida. A vontade que é boa, a vontade que é perfeita, a vontade que é agradável diante de Deus. Erga suas mãos comigo, assim, para receber a bênção do Senhor. Que o amor do nosso eterno Deus, a graça revelada em Jesus Cristo nosso Senhor, as consolações do Deus Espírito Santo repouse sobre cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Amém, Senhor. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Terça-feira, se o Senhor não vier resgatar a sua igreja, nós estaremos juntos, às 20 horas, proclamando uma palavra de esperança ao seu coração, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.